Vamos lá, gente, mais uma aula de matrizes. Hoje nós vamos ver classificação, igualdade, transposta, simétrica, antissimétrica, oposta e duas operações, a soma e a subtração. Vamos para a classificação. Então a matriz, a primeira classificação que a gente vai ver é a matriz linha. O nome já está dizendo, a matriz linha ela tem uma única linha. Ela pode ter várias colunas, mas ela tem que ter uma única linha. Um exemplo disso é uma matriz desse tipo. Repare que a matriz aqui ela tem uma linha e 3 colunas. É a matriz 1 por 3. Matriz coluna. Essa matriz ela vai ter uma única coluna. Ela pode ter várias linhas, mas tem que ter uma única coluna para poder ser uma matriz coluna. Então aqui é uma matriz de ordem 3 por 1. Ela tem 3 linhas, mas uma única coluna. Matriz nula, quando todos os elementos de dentro da matriz é igual a zero. Então, nesse momento, não importa a ordem da matriz. O que importa é que todos os elementos dentro dessa matriz tem que ser igual a zero, ok? Se eu tiver um elemento aí que não seja zero, diferente, basta um elemento só. Então, a matriz ela já não mais vai ser nula. Então, para ser nula, todos os elementos têm que ser igual a zero. Matriz quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, que é esse caso aí, que é uma matriz de ordem 2 por 2. Então, nessa matriz quadrada tem alguns elementos extremamente importantes e alguns elementos que a gente vai usar para classificar as outras matrizes. Como assim? O primeiro ponto a ser tratado nessa matriz é a questão da nomenclatura. Então, quando eu digo em cima a ordem da matriz, eu falei que é uma matriz de ordem 1 por 3, é uma matriz 3 por 1, e essa daqui que é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, sempre para a gente determinar a ordem da matriz, a gente utiliza dois números. Um que representa a linha e o outro que representa a coluna. Quando a gente falar a ordem da matriz quadrada, já não mais vamos falar com dois números. Vamos falar apenas usando um número. Então, quando ele diz assim, que é uma matriz de ordem 2, automaticamente vocês já precisam saber que é uma matriz que vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, quando ele não informa nada, ele só diz, considerando a matriz de ordem 3. Então, automaticamente, já tem que estar embutido em sua cabeça que essa matriz ela vai possuir 3 linhas e 3 colunas. Ok? Então, quando é uma matriz quadrada, ele não diz que é uma matriz 3 por 3, ele diz que é uma matriz de ordem 3. É o primeiro ponto. Segundo ponto, são elementos que só pertencem à matriz quadrada. Então, independente da ordem da matriz, se for matriz de ordem 2, de 3, de 4, de 1000, esses dois elementos que eu vou falar, eles vão estar dentro dessa matriz, que são as chamadas diagonais. A principal, que a gente vai abreviar de DP, e a secundária, que a gente vai abreviar de DS. Então, independente da ordem da matriz, sempre em uma matriz quadrada vai possuir duas diagonais, uma principal e uma secundária. Diagonais essas extremamente importantes para a gente reconhecer e saber o que é a principal e o que é a secundária, para quando a gente chegar lá na frente no assunto chamado determinantes. Aqui, a diagonal principal ela vai servir como base para fazer a classificação de todas as outras classificações que nós vamos ver a partir de agora. Todas saem como base a diagonal principal. Então, essa diagonal principal é que ele vai me dar embasamento, vai ser a origem de todas as outras classificações que nós vamos ver a partir de agora, ok? Então, matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Só existe diagonal se a matriz for quadrada. Descendo, diagonal principal. Subindo, diagonal secundária. Beleza? Vamos aqui. A diagonal. Matriz diagonal. É uma matriz MQ, ou seja, uma matriz quadrada, onde os elementos fora da DP, ou seja, fora da diagonal principal, são todos iguais a zero. Então, para ser diagonal, tem que ser quadrada. Então, tá aqui. Venho aqui, ó, e verifico. Aqui está a minha DP. Então, a minha DP tá aqui.
diagonal principal, ele diz que tudo que está fora dessa diagonal principal é zero. Então, quando isso ocorre, a matriz ela é diagonal. Então, repare, todos os elementos acima e abaixo da ADP eles são iguais a zero. Então, a matriz ela é diagonal. Matriz escalar é uma MD, ou seja, é uma matriz diagonal, onde os elementos da ADP são todos iguais. Então, repare, nesse momento, para a gente verificar que é uma matriz diagonal, não importa o que acontece na minha ADP. O que me importa é o que acontece fora da ADP. Então, o que está acontecendo aqui não interessa. Se todos os elementos fora dessa ADP forem iguais a zero, a matriz ela é diagonal. Já para ser escalar, não. Para ser escalar, eu vou olhar isso, os elementos estão fora da diagonal principal, eles são iguais a zero, mas eu vou também olhar para a minha ADP, porque nesse momento a minha diagonal principal ela vai precisar ser igual. Então, quando os elementos da ADP eles são iguais, a matriz ela é escalar. Então, repare, essa matriz escalar ela já possui 3 classificações. Essa matriz que está aqui, ela é escalar, ela é diagonal e ela é quadrada, mostrando aqui que uma matriz ela pode se encaixar em várias classificações. Então, não necessariamente uma matriz vai estar classificada em um tipo de classificação só. Ela pode ter vários tipos de classificação. E a gente vai ver isso quando a gente for fazer os exemplos. Beleza? Então, próxima classificação, matriz identidade. Então, ele diz que a matriz identidade é uma matriz escalar, ou seja, onde os elementos da minha ADP são todos iguais a 1. Então, nesse momento, olha o que acontece. Vai ser uma matriz escalar, ou seja, vai ser uma matriz desse tipo, só que ao invés de ser igual a qualquer número, ele tem que ser igual especificamente a 1. Ah, Weber, se for igual a 2, vai ser matriz escalar. Se for igual a 5, vai ser matriz escalar. Para ser identidade, necessariamente, obrigatoriamente, a ADP tem que ser igual a 1. E aí, nesse momento, na matriz de identidade vai ter um parêntesezinho. Toda vez que tiver esse I e um número aqui embaixo, ele está dizendo para você que ele quer que você construa uma matriz de identidade e essa matriz de identidade vai possuir essa ordem. Ó, é uma matriz de identidade de ordem 3, é uma matriz de identidade de ordem 2. Então, aqui está a minha DP, aqui está a minha DP. Então, a minha DP está aqui, todos os elementos igual a 1, e tudo fora dessa DP é igual a 0. Beleza? Então, quando isso ocorre, a matriz de identidade. A matriz de identidade é a única que tem uma notação específica. Então, repetindo, I indica que é uma matriz de identidade. O Nzinho, o número que vai ficar ali embaixo, indica a ordem dessa matriz de identidade. Se é uma matriz de ordem 2, de 3, de 4. E aí, lembrando, quando ele fala de ordem 3, vai ser 3 linhas e 3 colunas. Porque, afinal de contas, para ser identidade, precisa ser escalar. Para ser escalar, precisa ser diagonal. Para ser diagonal, precisa ser quadrada. Então, repare que essa matriz de identidade, ela é escalar, ela é diagonal e ela é quadrada. Beleza? Então, é uma matriz extremamente importante que vai aparecer em determinadas situações quando a gente for começar a fazer as operações. Passando para a próxima classificação, que é a matriz triangular. Então, a matriz triangular é onde os elementos acima ou abaixo da ADP vão ser iguais a 0. Então, os elementos acima ou abaixo. Então, vamos lá. Novamente, aqui eu tenho a minha DP. Eu tenho os elementos abaixo dessa DP iguais a 0. Por que o nome é matriz triangular? Porque esses elementos que estão abaixo, que é 0, esses zeros, ele forma um triângulo. Então, por isso que o nome é matriz triangular. Então, embaixo da diagonal principal, eu tenho um triângulo formado de 0. Então, quando isso ocorre, a matriz ela é triangular superior. Quando esses zeros estão acima, então aqui novamente está a minha DP. Então, que os elementos estão acima, vai ser triangular inferior. Mas aí alguém pode perguntar, oxi, tá errado isso aí. O 0 está embaixo, o triângulo está embaixo, é matriz superior, o triângulo está em cima e é inferior? Sim. Por quê? Porque lembra que eu falei que o que vai me dar embasamento aqui, o que vai servir de padrão, de referência,
é a minha DP. Então, aqui a minha DP ela está acima do triângulo. Por isso que é triangular superior. Aqui a minha DP ela está abaixo do triângulo. Por isso que é matriz triangular inferior. E se tiver, nesse caso, eu estou com 0 em cima e embaixo, vai ser o quê? Vai ser a matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Beleza? Então essas são as classificações das matrizes aí. Vamos aqui para o nosso exemplo. Primeiro, letra A é uma matriz quadrada. Só quadrada? Sim, só quadrada porque ela não se encaixa em nenhuma outra. Então repare, é diagonal? Não. Por quê? Porque para ser diagonal, os elementos fora da DP todos têm que ser igual a 0. Quando eu digo que não é diagonal, então automaticamente não pode ser escalar, automaticamente não pode ser identidade. Então não é identidade, não é escalar. Por quê? Porque ela não é diagonal. Então se não é diagonal, já elimina essas duas outras classificações. A letra B é, vamos lá, 2 linhas e 2 colunas, matriz quadrada. A minha DP está aqui. Os elementos fora dessa DP são iguais a 0. Então, indicando que é uma matriz diagonal. Então, os elementos fora da minha DP são iguais a 0. A matriz ela é diagonal. Beleza. Ela é quadrada, a gente já falou, quadrada, diagonal. Ela é nula porque todos os elementos dela é 0. E ela é triangular superior e inferior. Por quê? Porque tudo que está acima e abaixo da minha diagonal principal é 0. Então, acima aqui forma um triângulo superior e inferior. Então, tá aqui, ó, superior e inferior ao mesmo tempo. E ainda é mais um, qual? É a escalar. Por quê? Porque os elementos da minha DP eles são iguais. Iguais a 0, mas são iguais. Então, eu tenho aí quadrada, nula, diagonal, escalar e triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma matriz linha, porque vai ter uma única linha. Eu tenho uma matriz coluna, porque vai ter uma única coluna. Eu tenho uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Letra D, eu tenho uma matriz linha. Letra E, eu tenho uma matriz coluna. Letra F, eu tenho uma matriz nula. Ok? E aqui também é outra coisa, outro detalhe. Se a matriz não é quadrada, ela não pode ser diagonal, ela não pode ser escalar, ela não pode ser identidade, ela não pode ser triangular. Porque todas essas aí dependem da diagonal. E diagonal só existe quando a matriz é quadrada. Então, se não é quadrada, já descarta todas essas outras classificações que nós vimos aí. Beleza? A letra G, eu tenho aqui a minha DP, ó. Minha DP está aqui. Tudo 1, aí alguém poderia dizer é identidade. Não, não é identidade, porque para ser identidade, todos os elementos fora da DP teriam que ser iguais a 0, que não é. Nesse caso, é apenas uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. A H, eu tenho aí uma matriz linha, é uma matriz coluna, é uma matriz quadrada e é uma matriz nula. Aí vai ser uma matriz quadrada e uma matriz triangular superior, beleza? Então esse é um exemplozinho de como a gente classifica as matrizes. Seguindo o conteúdo, vamos para o próximo tópico, que é a igualdade entre as matrizes. Então, duas matrizes elas serão iguais quando os seus elementos dentro forem iguais e estiverem na mesma posição. Então, aqui, ó, no 2 está aqui, o mesmo está na posição do lado de cá. O 5 está aqui, o 5 está na posição do lado de cá. Então, os elementos são iguais e estão na mesma posição. Beleza? Vamos ver um exemplo disso aqui. Ele pede para determinar x, y e z de forma que essas duas matrizes sejam iguais, ó. Então, ele está dizendo que para ser igual na definição, o que é que acontece? Os números eles precisam ser iguais, não é isso? Então, é isso que nós vamos verificar aqui agora, ó. E aí, repare, esse 1, quem é que tem que estar na mesma posição do outro lado? 1. Está na mesma posição? Tá. O 7 está aqui, está na mesma posição do lado de cá.
O 0 está aqui, está na mesma posição do lado de cá. Então, significa que esse 2x menos 3 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a o 5. Então, esse 2x menos 3, ele vai ser igual a o 5. Beleza? E aí, nesse momento, o que é que acontece? Eu formo uma equação do primeiro grau simples. Como é que eu faço? Passo 3 para o outro lado. Tá subtraindo, vai somando. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x8 dividido por 2 igual a 4. Aí alguém poderia perguntar, ah, mas isso não deveria dar 5? Não, isso não vai dar 5. O que é que a gente está encontrando aqui? A gente está encontrando um valor de x que eu, ao substituir na minha equação, aí sim deu o número 5. Repare, quando eu pego no lugar desse x aqui e coloco 4, eu fico com 2 vezes 4, 8. 8 menos 3 igual a 5. Então, significa que minha conta está correta. Vamos pegar isso, y mais 2 e igualar a 6. Ó, o 2 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 6 menos 2, 4. O 3z é igual a 4. O 3 está multiplicando, passa dividindo, z é igual a 4 terços. Vamos para a letra B, mesmo procedimento, ó. Tenho com 1 menos x sobre 2 vai ser igual a quanto? Menos 7. Vou trocar a variável de lugar porque ela está negativa. Por que eu fiz isso? Para evitar a multiplicação por menos 1. Então, esse é um artifício que usa para não ter que multiplicar a equação por menos 1. Ah, mas se você fazer do outro jeito, não tem problema nenhum. Portanto, que não esqueça de multiplicar por menos 1 para tornar a variável negativa positiva. Então, aí, o menos 7 trocou de lado, trocou de sinal. O menos x sobre 2 trocou de lado, trocou de sinal. Então, eu vou ficar com o mais 7, 8. O 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Fico com x igual a 16. Vou para o menos 3y menos 2, tem que ser igual ao 5. Troco a variável de lugar novamente porque ela está negativa. Então, 5 vem para cá negativo, menos 3y passa para o outro lado positivo. Menos 5 menos 2, conserva o sinal e soma, já que os sinais são iguais. Então, fica menos 7 sobre 3. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, fica menos 7 terços. E a última, que é menos z mais meio, vai ser igual ao menos 6. Novamente, vou trocar a variável de lugar. Troca de lugar, troca de sinal. Nesse momento, eu tiro o MMC, mas como ela conta com um número inteiro e uma fração, eu pego esse denominador, multiplico pelo número inteiro e somo com o numerador. Pego o denominador 2, multiplica pelo 6 e soma com o numerador 1. Ficando assim, com 6 vezes 2, 12. 12 mais 1 igual a 13 sobre 2. Então, é assim que a gente faz a igualdade entre duas matrizes. Beleza?